Come on, Dom. So where are you taking me? They say an open road helps you think. About where you've been, where you're going. So you don't remember any of this yet? It's not fair. You know I don't. So what is it exactly that you're trying to show me? That. Race wars. We used to come here? Come here. We invented it. Hello Pocket Friends, aqui é o Fabiano do Pocket English. Eu sou o criador do Pocket English Premium e do clube de assinatura Pocket English. E aqui estamos com mais uma análise da série Aprenda Inglês com Filmes. E desta vez estamos analisando uma cena do filme Furious 7, Velozes e Furiosos 7. Se você curte o Pocket English, já deixa o teu joinha e compartilha este vídeo. E na primeira frase nós temos a Letty dizendo bem assim, ó. Come on, Dom. Come on, Dom. Vamos lá, Dom. Qual é, Dom? Come on, Dom. Por favor, Dom. Qual é? E ela continua fazendo uma pergunta pra ele. Essa pergunta é bem interessante do jeito que ela fala. So where are you taking me? So where are you taking me? Come on, Dom. So where are you taking me? So where are you taking me? Só que é claro que ela não pronuncia assim, ela pronuncia so where are you? Where are you? Quando os estudantes estão começando a aprender inglês, eles querem pronunciar muito bem todas as palavras. E não é assim que os gringos fazem. Presta atenção que o where are you fica como se fosse uma palavra só. Where are you? Where are you taking me? So where are you taking me? Muito bem, e agora o Dom, ele segue dizendo assim, ó. They say an open road helps you think. They say an open road helps you think. They say é uma forma muito comum de começar dizendo dizem. Dizem por aí, ou dizem. They say, ok? Se você não sabia isso, anote aí no seu caderninho do Pocket English. Então, ó, they say an open. Presta atenção que o an liga no o. They say an open. They say an open road helps you think. Dizem que uma estrada vazia. Aqui você poderia traduzir como aberto, se fosse traduzir ao pé da letra, tá? Mas aqui a ideia é uma estrada vazia, ou seja, a estrada está aberta para você seguir o seu caminho sem nenhum impedimento, ou seja, a estrada vazia é o sentido melhor aqui para você entender isso aqui, ó. Então ele segue dizendo, ó, they say an open road helps you think. Então ele diz helps you. O S do helps liga no you. Helps you. Aí você me pergunta, mas Fabiano, por que eu tenho S no final do help? Simplesmente porque o help está relacionado com a palavra road. Road é o quê? Estrada, singular, é uma estrada, tá? No caso aqui. Então, terceira pessoa do singular, sendo o it, porque é uma coisa, não é he, nem she, é um it, porque é algo neutro. They say an open road helps you think. Helps you think. Think, TH, língua entre os dentes, ok? E ele dá pausas e segue dizendo assim, ó. They say an open road helps you think. About where you've been. Presta atenção que ele não diz about, ele diz about. Ele corta o A e o T também é cortado. Então ele só diz about. About where you've been. Dentro dessa frase temos algo bem curioso também. Na primeira frase nós tínhamos a palavra where e aqui nós temos a palavra where de novo. Está aparecendo nesta fala do Dom e ele diz where you've been. Engraçado que você vai me perguntar, Fabiano, mas
tá escrito you've been. Tem o VE ali, que é a contração do you have been, que é o nosso famoso present perfect, certo? Só que aqui, se você ouvir cuidadosamente a parte lenta, você não vai ouvir ele dizendo o V do you've, ok? Fica só a intenção de que ele está falando, ou seja, um nativo entende isso tranquilamente e os estudantes brasileiros precisam se acostumar com esse tipo de sonoridade para não ter problemas na hora de responder o nativo quando ele for se comunicar com você. Bom, e ele segue dizendo assim, ó. Where you been? Where you going? Where you going? Where you going? Where you're going. Presta atenção que quando também a gente vai estudar you, a contração de you com are, fica o que? Your. Porém, aqui ele não está pronunciando dessa forma. Ele está falando de com uma característica bem comum do inglês americano, que é simplesmente a palavra you, sem o your. Where you going? Where you going? Ou se repita. Where you going? Where you going? Se você está gostando dessa aula, não deixe de compartilhar, deixe seu joinha aí, deixe um comentário e compartilhe. Compartilhar é vida. Muito bem, e ele segue dizendo assim, ó. So you don't remember any of this yet? So you don't remember any of this yet? So you don't remember any of this yet? O S do this emenda no yet, que por sinal não tem o T no final. So you don't remember any of this yet? A voz do Dom é muito grave, tá? Não dá nem para imitar. Você pode falar usando simplesmente o ritmo. Qual seria o ritmo que ele está usando nessa frase? So you don't remember any of this yet? You don't remember any of this yet. Então você imita esse ritmo, simplesmente com o tom da tua voz, sem problema. It's not fair. You know I don't. It's not fair. You know I don't. It's not fair. Não é justo. Só que tem os macetinhos aqui que eu vou ensinar para você. Ela não diz it's, ela diz tss, tss. Só isso. É muito comum quando começar uma frase com it's, os gringos falarem apenas tss, ok? Então, ao invés de falar it's not fair, que estaria totalmente perfeito aí, sem problema algum, você pode dizer it's not fair, it's not fair, it's not fair. Ouça e repita. It's not fair. It's not fair. It's not fair. E ela segue dizendo, you know I don't. You know I don't. You know I don't. You know I don't. Tararara. You know I don't. Sem o T do final. Você pode falar com o T no final? Pode. Você pode falar you know I don't. Sem problema. Mas aqui ela não fala. You know I don't. E ela segue dizendo assim, ó. So what is it exactly that you're trying to show me? So what is it exactly that you're trying to show me? So what is it exactly that you're trying to show me? Ok? Uma frase bem corrida agora. Ela diz de uma forma bem interessante, com a voz bem para baixo, com bastante calma. So what is it exactly? Então vamos lá, analisar devagar isso aqui, ó. So, então, what is it? O que é? What is it? O que é? Presta atenção que o T do what fica com um som de D fraco. Se você quiser encarar como R, tudo bem. What is it? O som do Z, que é do is aqui, que tem som de Z nesse caso, tá? Liga com o I do it, ok? What is it? E o som do T do it vira um som de D fraco também, ou, mais uma vez, se você quiser pensar como R, não vai ter problema nenhum, ok? So, what is it at? So, what is it exactly? So, what is it exactly? Presta atenção que não é exactly, é exactly, exactly. Ou se repita. So what is it exactly? So what is it exactly?
So what is it exactly? So what is it exactly? E aqui ela repete o padrão lá de cima. Ela não diz that you're trying to show me. Ela diz that you trying to show me. That you're 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 trying to show me. Ela não diz your, que é a contração de you are. Ela diz simplesmente you. That you're trying to show me. That you're trying to show me. That you're trying to show me. É muito comum, então acostume-se e aprenda a usar também. Para isso eu estou disponibilizando para você o download do PDF com a tradução em inglês, em português. Também estou disponibilizando essa cena do filme para você fazer o download e também o MP3 rápido e lento para você ouvir e curtir aí na tua casa. Ela pergunta, então, o que é exatamente que você está querendo me mostrar? E ele responde assim, ó. That. Ele fala aquilo. Ele mostra o que ele estava querendo com aquela viagem de carro ali. Ele fala that. Perceba que ele não pronuncia o som do T. E ele segue dizendo Race Wars. Race wars. Race wars. Race Wars, batalhas de carro ou guerras de corrida, tanto faz. E já estamos chegando quase no final dessa análise, é uma análise curta, bem interessante, e ela pergunta assim, ó. We used to come here. We used to come here. We used to come here. Bom, você pode perguntar, Fabiano, quando eu faço uma pergunta, e nesse caso aqui, eu não tenho que colocar o did na frente e o use sem o D? Bom, did you used to come here seria uma forma padrão de dizer. Mas é claro que os gringos fazem muitas perguntas na forma de afirmativa usando a entonação de interrogativa. Isso é muito comum, já falei muito sobre isso aqui no canal, então acostume-se com isso também, que é muito comum aparecer isso na fala americana, ok? Então olha só, we used to come here, costumávamos vir aqui. Nós costumávamos vir aqui. Em português a gente pode ocultar, né, esse pronome. Ou se repita. We used to come here. Perceba que a entonação dela no final vai bem para cima. We used to come here. We used to come here. Ou seja, ela tá bem surpresa, né? Parece que ela perdeu a memória e não lembra das coisas que ela fazia anteriormente. Então, we used to come here. Bem para cima no finalzinho. Então, ele segue dizendo assim, ó. Come here. We invented it. Come here. We invented it. E ele com aquela voz grave dele, ele diz, come here. Ele nem usa muito o tom de pergunta, como se fosse, por exemplo, come here? Não, ele usa come here, como se fosse uma afirmativa mesmo, mas era uma pergunta. Aí ele diz a frase final. We invented it. We invented it. We invented it. Nós que inventamos, nós inventamos isso, ok? Então espero que você tenha gostado desta análise curta e objetiva, muita coisa legal aqui que a gente pôde aprender. Se você quiser saber mais sobre o clube de assinatura e sobre como aprender inglês 3 vezes mais rápido com frases de séries e filmes, clique no link da descrição para saber mais. É isso aí, te vejo na próxima análise. Tchau, tchau!